Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando agora mais um assunto aqui do nosso curso de matemática e nessa aula a gente vai falar sobre frações, que é um tópico que é muito cobrado em provas e que muita gente tem dificuldade, tá certo? O que eu vou fazer aqui? Como é a nossa primeira aula da parte teórica sobre essa parte de frações, né? Logo depois a gente começa a trabalhar as nossas primeiras questões da banca Instituto AOCP. Então a gente vai fazer um esquema teórico daquilo que você precisa de mais importante sobre essa parte de frações. Logo depois a gente começa a trabalhar as nossas primeiras questões e nas aulas seguintes sobre o mesmo assunto, a gente vai trabalhando somente questões, tá certo? Então, assim, você consegue fazer o seu esquema teórico, principalmente da parte de operações, que é o que a gente vai trabalhar. Como que você soma, como que você subtrai, como que você multiplica e como que você divide frações, tá certo? Lembrado isso, a gente vai para as nossas primeiras questões e ali o mais importante que você vai perceber é justamente a interpretação de cada caso. Fechou? Então, vamos lá começar a nossa aula. Peço que você coloque o seu título nas suas anotações. Vamos colocar aí frações, tá? O esquema aqui é o seguinte: quando a gente trabalha com fração, nós podemos representar esses valores na forma de número decimal. Então, é algo também que você precisa tomar cuidado, porque às vezes a banca faz isso. E é uma parte da matéria também que nós podemos relacionar com a parte de porcentagem. E a banca provavelmente vai fazer isso. Então você precisa tudo isso ficar atento. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é a representação algébrica de uma fração. Eu vou pegar algo do tipo A sobre B. Todo número que tiver nesse formato aqui, nós vamos chamar de que, no caso, vai ser uma fração. E aí, pessoal, o que acontece? O B, obrigatoriamente, tem que ser diferente de zero, porque você sabe que, na matemática, eu não divido nada por zero. Como nós estamos trabalhando com a parte algébrica, com letras, eu preciso deixar essa informação muito clara. Vamos pegar um exemplo. Se você dividir 5 por zero, quer ver? Vamos colocar assim, ó. Se você pegar esse caso aqui, 5 dividido por zero, você sabe que o valor de baixo não pode ser zero. Caso isso aqui aconteça, você vai afirmar que não existe, tá? Isso aqui é impossível dentro da matemática, tá certo? Por outro lado, se você pega o contrário, 0 dividido por 5, aqui agora a gente tem que é 0. Então tome esse cuidado, tá? É muito improvável que a banca coloque alguma coisa falando sobre isso, mas é importante que você saiba, tá certo? Vamos pegar alguns casos aqui de fração. Aí eu posso pegar, vamos supor aqui, 2 sobre 5. No caso, você pode trabalhar uma questão onde, por exemplo, o valor final seja 2 quintos. Nas alternativas, a banca coloca na forma de número decimal. Ela vai lá e divide, por exemplo, 2 por 5, que dá 0,4, e nas alternativas ela coloca 0,4. Ou vice-versa. Tem casos que você trabalha o problema na forma decimal, né? Vamos supor que você tenha encontrado 0,4
E nas alternativas, a banca coloca na forma de fração. Aí você tem que fazer essa conversão. Então é muito importante que você saiba jogar com fração. Vou pegar mais um caso aqui. Se você pegar aqui, ó, 6/8. O que você percebe? Essa última fração, eu percebo que eu posso simplificá-la, né? Eu vejo que 6 é um número par, eu vejo que 8 é um número par. Então, aqui nesse caso, eu posso, por exemplo, simplificá-la por 2. Quando você simplifica, né, você divide o valor de cima e o valor de baixo, precisa ser sempre pelo mesmo valor. Então, veja, eu estou simplificando essa fração aqui por 2. Eu divido o valor de cima por 2, eu divido o valor de baixo por 2. Tá certo? E aí, uma outra coisa. Quando eu volto aqui nessa fração, 2/5, né? Eu percebo que essa fração, ó, não tem como eu simplificá-la. Ela já está no seu limite. 2 é um número primo, 5 é um número primo. Então não tem como, tá certo? Agora embaixo, quando eu simplifico, ó, 6 por 2 eu sei que é 3, 8 por 2 eu sei que é 4. Quando eu falei aqui de número primo, tem aluno que pensa assim: ah, então, quando eu tiver uma fração e ela não tiver como ser simplificada mais, é porque o valor de cima e o valor de baixo são números primos. Não, não, não. Por exemplo, aqui, ó, nós simplificamos 6/8, chegamos em 3/4, e 3/4 não temos mais como simplificar. E veja que o 3 é um número primo, porém o 4 não é número primo, tá certo? Então não tem nada a ver. Outra coisa, quando você tem uma fração, no caso, e não tem como mais simplificá-la, ela tem um nome. Você vai chamar de fração irredutível. Irredutível. Às vezes, você vai encontrar essa linguagem em alguma questão. Não é comum, mas eu estou colocando, né? Vai que você seja um aluno que faça muitas questões, provavelmente você pode encontrar essa linguagem em alguma questão, tá certo? Então, fração, essa é a parte introdutória, que é muito importante que você saiba. Depois que você tem essa noção, nós temos aqui a parte de operações. Então, pega aqui e coloca o título. Operações. Vamos começar com o nosso primeiro caso, que é a soma. E eu já vou direto colocando alguns exemplos para a gente já entender como que você procede. Então, primeiro caso que nós temos, você vai colocar aqui, ó, adição, que é a mesma coisa que soma. Nós temos duas situações importantes. Letra A. Eu vou pegar isso aqui, ó, 3/2 mais 7/2 mais, vou pegar 1/2. O que nós estamos percebendo na nossa primeira situação? Você vai perceber o seguinte: nós temos uma soma de frações com denominadores iguais. Uma coisa que eu não recordei aqui, ó. No caso, em uma fração, o valor de cima, né, eu vou pegar aqui, ó, o valor de cima, que é o A, ele é chamado de
numerador. É importante que você saiba esses nomes, tá? E o valor de baixo, que foi representado por B, ele é chamado de denominador. Então tá aqui, são nomes que você não pode esquecer. Então, quando eu volto aqui na minha soma de frações, eu tenho uma soma com denominadores iguais. Ó, 2, 2, 2. Quando isso acontecer, você não tem que fazer nada. Você tem que somar em cima, normal. Por exemplo, 3 mais 7 mais 1. E a parte de baixo, você vai manter normal. Não soma, não faz nada. E aí, no caso aqui, 3 mais 7 é 10, com 1 é 11. Você vai achar 11 meios, ou 11 sobre 2. Então, quando você trabalha a soma de frações com denominadores iguais, você vai somar em cima e vai manter o valor de baixo. Sempre dessa forma. Tá certo? Beleza. Feito isso, nós vamos para o nosso segundo caso. O segundo caso, eu vou pegar assim, ó, por exemplo, 3 sobre 2 mais 7 sobre 4. Vou pegar uma soma menor agora, porque a gente vai ter que fazer um cálculo. No caso aqui, o que eu quero que você primeiramente perceba? Nós temos uma soma de frações, e aí você coloca com denominadores diferentes. Aí, muita gente vai lembrar do seguinte: quando for assim, nós vamos ter que tirar o mínimo. É a saída mais usada, certo? É a saída mais usada. Aí você fala assim: ué, professor, tem outra saída? Tem outra saída, tá? Que muita gente que pega a manha prefere, dependendo do caso, é de fato a melhor saída. Eu vou te mostrar os dois casos, tá? O primeiro caso aqui, a primeira saída para isso aqui, eu vou até projetar aqui, ó. Nós vamos ter o seguinte. Eu vou colocar aqui novamente 3 sobre 2 mais 7 sobre 4. O que você precisa entender? Para você somar uma fração com a outra, tá? Eu só posso fazer isso quando os valores de baixo são iguais. Como aconteceu aqui, ó. Quando são diferentes, nós temos mecanismos, que é o seguinte: o primeiro mecanismo que nós vamos utilizar é o que nós vamos chamar de fração equivalente. Vê se você concorda comigo. Eu vou pegar essa primeira fração e eu vou multiplicá-la por 2. Aqui e aqui, correto? Eu estou multiplicando por 2. Quando eu faço isso, eu vou ter o seguinte: 3 vezes 2 é 6, sobre 2 vezes 2 é 4. 6 quartos. Então, eu posso afirmar que 3 sobre 2 é equivalente a 6 quartos, ou seja, é a mesma fração, tem o mesmo valor, só que escritas de forma diferente. Aí, eu vou vir aqui, ó, mais 7 quartos. Agora sim, eu consigo efetuar essa soma que nós acabamos de ver. Quando você tem uma soma com denominadores iguais, você soma em cima 6 mais 7 e mantém
o valor de baixo. E aí, no caso, isso aqui dá quanto? 13 quartos. E tem muita gente que esquece esse processo e que, pensando numa prova, talvez, é muito mais rápido do que você tirar o mínimo. Quando você tira o mínimo, que é o que nós vamos fazer agora, que é o método mais utilizado, você vai ter o seguinte: se eu colocar aqui, ó, 3 sobre 2 mais 7 quartos. No caso, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Qual que é o menor múltiplo comum entre o 2 e o 4? Você vai perceber que é 4. Muita gente fala, por quê, professor? Pelo seguinte, qual é o processo? Se eu tirar o mínimo entre 2 e 4, vai ser o seguinte, ó. Eu sei que eu posso dividir por 2. 2 por 2 eu sei que fica 1. 4 por 2 é 2. Eu divido por 2 de novo. 2 por 2 fica 1. Beleza. O que sobra aqui, ó, depois que o lado de lá ficou 1, você faz o produto. 2 vezes 2, 4. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4, 4. E o mais importante agora é o que vem depois. Primeiro nós vamos dividir, depois nós vamos multiplicar. Então vai ser o seguinte, por exemplo, 4 dividido por 2, eu sei que é 2. Aí você tem 2 que multiplica 3. Se você já domina bastante, já faz direto, não tem problema. Aí eu venho aqui, ó, mais 4 dividido por 4, eu sei que é 1, vezes 7, correto? E aí agora você vai fazer, ó, 2 vezes 3 é 6, mais 1 vezes 7 é 7, sobre 4. E aí, o que acontece? 6 mais 7, 13 quartos. Veja que o valor aqui, ó, deu o mesmo valor e tinha que dar. São métodos diferentes, mas que nos levam ao mesmo valor final, correto? Tem muitas situações que esse primeiro caminho é muito mais viável. E tem situações que esse primeiro caminho não é viável. Ficamos assim com o mínimo múltiplo comum, tá certo? Então, quando você trabalha com a soma de frações, né, é isso aqui que você tem que saber. Então, nesse momento, a gente trabalhou com a parte introdutória de fração e trabalhamos agora com a soma, que você tem que saber. Feito isso, nós vamos fazer algo semelhante, só que com a subtração, que vai ser a nossa segunda operação, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar a segunda operação aqui, e aí nós vamos trabalhar. Vou chamar aqui de 2, tá? Vou mais ou menos aqui, ó. Então, você vai colocar aí subtração, que é chamado também de diferença. Então, dependendo do caso, você vai ouvir a palavra diferença. Nós vamos ter duas situações também. Eu vou pegar aqui, ó, a primeira situação. Você vai ver que a subtração é muito semelhante à soma. Então, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, 6/7 menos 1/7 menos 2/7. Vamos deixar assim, certo? Bom, aí, automaticamente, você percebe que a gente acaba misturando com a soma. Porque, por exemplo, eu tenho 6/7 mais 6/7 com menos 1/7. E aí você precisa tomar muito cuidado com as regras de sinais. Então, vamos por partes.
Aqui no caso, eu tenho uma subtração de frações nesse primeiro momento com, então coloque aí, denominadores iguais. É a mesma coisa na soma. Mesma coisa. Primeira coisa, então, quando eu somo fração, para que a soma seja possível, os valores de baixo precisam ser iguais, né? Então, quando eu faço subtração, os valores de baixo precisam ser iguais. Quando não for, aí nós vamos ver a letra B. O mecanismo que nós vamos aplicar é o mesmo. Ou a gente vai trabalhar com equivalência, ou a gente vai trabalhar com mínimo múltiplo comum. Então, aqui no caso, vai ser o seguinte: você vai subtrair em cima e vai manter o valor de baixo. Então, ali, ó, você pode colocar numa única fração, eu tenho 6 menos 1 menos 2 dividido por 7. Então, eu mantive o valor de baixo. Por isso que toda banca, quando coloca a parte de fração para ser cobrado em sua prova, ela coloca operações básicas, porque você tem que dominar a parte de soma, subtração, por exemplo, de número natural, de número inteiro, porque aí você tem que lembrar as regras de sinais. No caso aqui, ó, se eu faço 6 menos 1 é 5. 5 menos 2 é 3. Então, o valor final é 3/7. Tá certo? Muito bem. E aí eu vou pegar, por exemplo, a letra B, para a gente, então, trabalhar de forma diferente. Então, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, 6 quintos menos 1/7. Certo? Bom, nesse caso aqui, trabalhar com a equivalência fica um pouquinho mais chato. Aqui, ó, foi fácil a gente vivenciar o seguinte. O 2, ele vira 4 facilmente. Basta eu multiplicar por 2. Agora, quando eu venho aqui para esse caso, tá? O 5, como que eu penso para ele virar 7? Ou, como que eu vou pensar para o 7 virar 5? Então, você concorda que eu peguei um exemplo que trabalhar essa diferença utilizando equivalência não é legal, fica ruim. Então, qual é o caminho? O mínimo múltiplo comum. Eu peguei esse tipo de exemplo para te mostrar essa questão, que às vezes utilizar a equivalência é legal, às vezes não é legal, como é o caso aqui. E um outro conceito, que é o seguinte: nós vamos ter que tirar o mínimo entre 5 e 7. Muita gente lembra e muita gente não lembra. Lembrar do quê? Por exemplo, o 5, ele é um número primo. O 7, ele é um número primo. Quando você tira o mínimo múltiplo comum entre números primos, basta fazer o produto. Por exemplo, 5 vezes 7, nós sabemos que é 35. Com isso, eu não preciso montar. Toda vez, então, que você tirar mínimo com números primos, todos eles precisam ser primos, basta fazer o produto. Não precisa montar, porque vai dar na mesma. Então, é uma dica para você ganhar tempo. Deixa eu só colocar aqui também que, nesse caso agora, a gente está fazendo uma diferença de frações com denominadores diferentes. Para você anotar aí, certo?
Beleza. Aí, então, optamos pelo mínimo, porque fica mais viável. E aí você tem que lembrar do processo. 35 dividido por 5 é 7. Então, você coloca 7 que multiplica 6. Como aqui é menos, menos. 35 dividido por 7 é 5. Aí você coloca 5 vezes 1. Belezinha? Aí você tem, ó, 7 vezes 6 é 42, menos 5 vezes 1 é 5. Tudo isso dividido por 35. E aí agora você faz a conta final. 42 menos 5, nós sabemos que é 37 sobre 35. Beleza? Então foi só para você lembrar todos esses passos que são importantes. Então nós falamos da soma, mostrei esses detalhes e nós acabamos de falar da subtração. Eu vou apagar aqui, porque agora a gente vai recordar como que você trabalha a multiplicação e como você trabalha a divisão. A divisão é o caso que eu acho que o pessoal mais esquece. Porém, a multiplicação, muita gente confunde a igualdade e acaba esquecendo também o mecanismo. E não pode, tá? Então, nós vamos para o terceiro caso. O segundo caso está aqui. O terceiro caso, então, você vai escrever multiplicação. Vamos colocar aqui. Você vai ver que é bem simples, tá? É que provavelmente você não lembra. Eu vou pegar aqui um primeiro caso, um primeiro exemplo. Se eu colocar 2/3 que multiplica 5/7. O que você vai pensar? Toda vez que você multiplica frações, o que você tem que lembrar? Você vai multiplicar o valor de cima com o valor de cima, o valor de baixo com o valor de baixo. Você precisa lembrar disso, correto? Aí, muita gente erra porque faz o seguinte. Muita gente, quando olha um produto de frações, ele lembra na cabeça dele, ele compara como se fosse uma igualdade. E não é. E aí muita gente faz a conta multiplicando em cruz. Aí errou. Então, quando você trabalha fração, você sempre vai fazer o seguinte. Você vai multiplicar o valor de cima com o valor de cima, o valor de baixo com o valor de baixo. No caso aqui, então, você tem 2 que multiplica 5 é 10, sobre 3 que multiplica 7, que é 21. Você precisa lembrar do mecanismo. Eu vou pegar um outro exemplo, só para te mostrar um detalhe. Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, 6/8 vezes 5/3. Tá aqui. Semelhante. Só que nesse caso, o que podemos fazer antes? Eu percebo que essa fração, por exemplo, eu posso simplificá-la. Né? Então, eu sempre sugiro que o aluno simplifique antes, porque as contas ficam menores. Porém, se você não simplificar, não tem problema. No final das contas, você acaba tendo que simplificar de todo jeito. Por isso que simplificar antes é mais viável, para você sofrer menos. Por exemplo, aqui, ó, eu posso simplificar o 6 e o 8 por 2, ou eu posso simplificar o 6 e o 3 por 3, que é o que eu vou fazer. Eu vou simplificar aqui, ó, eu vou dividir por 3.
Então, vamos fazer por etapas. 6 dividido por 3 é 2, sobre 8, vezes, aqui nós temos 5, sobre 3 dividido por 3, que é 1. Certinho? Tem gente que já simplifica tudo direto. Não tem problema. Agora, o 2 e o 8, eu também posso simplificar. Eu posso simplificar por 2. Se eu simplificar por 2, eu vou ter o seguinte. 2 por 2 eu sei que é 1, sobre 8 por 2 eu sei que é 4, vezes 5 sobre 1. Tá aqui, ó. Repito, se você não simplificar aqui, você vai fazer esse produto normal e lá no final das contas, aí você vai ter que simplificar. Então aqui, ó, chegamos no final. Qual que é o método? Não tem como mais simplificar, tá tudo pronto. Você vai multiplicar o valor de cima com o valor de cima e o valor de baixo com o valor de baixo. Fazendo essa conta, 1 que multiplica 5 é 5, sobre 4 vezes 1 é 4. Então, a resposta final fica sendo 5 quartos. Belezinha? Maravilha. Então, agora você lembrou como que você procede quando você multiplica frações. E aí nós temos a última operação, que é justamente a divisão. O que você vai fazer quando divide uma fração com a outra? Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, ó. Você pode encontrar isso aqui, 2/3 dividido por 5/7, tá? Então, ó, claramente você tem uma divisão com frações. Primeira coisa, você precisa ter clareza, não precisa escrever nada, mas você precisa ter clareza de quem é o numerador, que no caso é o 2/3, e de quem vai ser o denominador, que no caso é o 5/7. Por que isso? Porque você vai manter a parte de cima, que é 2/3, e você vai multiplicar pelo inverso da parte de baixo. Quando a gente fala em inverso, é só você pensar, é você inverter o valor. Então, se eu tenho 5/7, o seu inverso vai ser 7 sobre 5. Certo? Você não pode esquecer disso. E quando você aplica esse método, olha onde que nós caímos. Automaticamente nós caímos num produto de frações. E como que a gente faz? Agora você já sabe. Você vai multiplicar o valor de cima com o valor de cima e o valor de baixo com o valor de baixo. Veja, 2 que multiplica 7 é 14, sobre 3 que multiplica 5, que é 15. Então, a resposta final é essa. Então, quando você divide 2/3 por 5/7, isso nada mais é que 14 sobre 15 avos. Belezinha? E aí eu vou pegar um outro exemplo. Por quê? Porque às vezes você vai encontrar essa linguagem aqui, ó. Eu vou pegar 5/6 dividido por 1/4. Estou pegando um exemplo, ó, certo? Às vezes, ao invés de você encontrar na forma de fração, nesse formato, você vai encontrar nesse formato aqui, ó. E aí você pensa da mesma forma. Os 5/6 é o valor de cima. 1/4 é o valor de baixo. Tá certo? Então você vai pegar e vai fazer o seguinte. Mantém o primeiro termo, que é 5/6, e você vai multiplicar pelo inverso do segundo termo. Qual é o inverso de 1/4? É 4 sobre 1. Belezinha? E aí, automaticamente, ó,
nós caímos no produto de frações. Eu posso, por exemplo, simplificar aqui, ó. Se eu simplificar o 6 e o 4 por 2, né, 4 é o número par, 6 é o número par, se eu simplificar por 2, eu vou ter o seguinte, ó. Nós vamos ter 5 sobre 6 dividido por 2, que é 3, vezes 4 dividido por 2, que é 2, sobre, aqui já era 1, fica 1. E aí agora sim, ó, você faz a conta. Esse produto de fração, você vai finalizar o seguinte, multiplica o valor de cima com o valor de cima e multiplica o valor de baixo com o valor de baixo. Logo, você vai ter aqui, ó, 5 vezes 2 é 10, sobre 3 vezes 1, que é 3. Então, quando eu dividir 5 sextos por 1 quarto, o valor final foi 10 terços. Tá certo? Beleza? Com isso, nós trabalhamos aqui as operações com frações, os casos que você precisa e os detalhes. Aí a gente vai entrar agora nas nossas questões. Nas questões, nós vamos ter a parte de interpretação do texto, porque são problemas com frações. E aí, né, tudo que nós vimos aqui automaticamente vai acontecendo de forma natural, e aí é algo que você tem que também resolver de forma natural, certo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, o nosso primeiro caso, a nossa primeira questão que nós vamos pensar juntos. Vamos lá, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ativar aqui o sisteminha, pronto. Ó, sabendo que A, B e C são números tais que o produto, ó, A vezes B vezes C é 840, certo? E aí nós temos toda essa igualdade aqui, ó. Pode-se dizer que A mais B mais C é igual a... Então, é o caso que nós temos que pensar. Então, você vai fazer o seguinte. Ó, eu tenho ali que A sobre 3 é igual a B sobre 5. O que eu vou fazer? Eu vou separar, ó. Primeiro, eu vou pegar essa igualdade aqui, ó. Me acompanha. A sobre 3 igual a B sobre 5. E eu vou isolar o valor de A. Mas antes, pensa o seguinte. Eu tenho aqui uma igualdade entre frações. Eu tenho uma proporção. Como eu tenho uma igualdade, eu posso multiplicar em cruz. Então, vai ficar assim, ó, 5 vezes A, que vai ser igual a 3 vezes B. Certinho? Como eu quero isolar o A, eu vou passar o 5 dividindo. Então, o A aqui, no caso, vai ser igual a 3B sobre o 5. Tá certo? Então, eu estou deixando ele aqui, ó, indicado. Belezinha? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a mesma coisa para outra igualdade. Só que aí vai ser o seguinte. Nós vamos separar a igualdade, certo? Eu vou separar aqui, ó, vou colocar embaixo, B sobre 5, que vai ser igual a C sobre 7. E aí, ó, mais uma vez, nós temos uma igualdade entre razões, entre frações. Então, eu posso multiplicar em cruz. Então, você vai fazer o seguinte, ó, 5 que multiplica C, que vai ser igual a 7, que multiplica B. Tá certo? E aí eu vou isolar o C. Veja bem, o valor de C vai ser 7B sobre o 5.
Então, ó, o nosso valor de A está em função de B e o nosso valor de C está em função de B. O que nós vamos fazer agora? O problema disse que A vezes B vezes C é igual a 840. Então, agora, nós vamos substituir. Veja bem, no lugar de A, nós vamos colocar 3B sobre 5. Então, aqui, ó, no lugar do A, a gente colocou o valor que nós encontramos. 3B sobre 5. E aí você tem vezes o valor de B normal, vezes, no lugar do C, nós vamos colocar o valor que nós encontramos. 7B sobre 5, tá certo? Isso vai ser igual a 840. Belezinha? Então, até aqui, tudo certo? Tá dando para acompanhar? Aí, agora, no primeiro membro, ó, nós temos uma multiplicação de frações, ó. Então, por exemplo, eu vou multiplicar os valores de cima com os valores de cima e os de baixo com os de baixo. Ó, eu tenho 3, que multiplica 1, que está acompanhando aqui, ó, que multiplica 7. 3 vezes 7, nós sabemos que é 21. Ó, B, que multiplica B, que multiplica B. Isso é o mesmo que B ao cubo. E aí você tem que usar uma regra de potência. O que nós temos ali? Multiplicação de potência de mesma base. B, eu vou até fazer aqui em cima, ó, só para você me acompanhar melhor. Se você fizer B vezes B vezes B, nós temos aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. O expoente aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Então, quando você soma, você acha 3, B ao cubo. Aí, o que acontece? Feito isso, você divide por... Aí você tem que fazer o produto embaixo, ó. 5 que multiplica 5. Lembra? Nós acabamos de ver as regrinhas. 5 vezes 5, nós sabemos que é 25. Isso vai ser igual a 840. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar o 25, que está aqui embaixo. Nós vamos passar multiplicando com 840. Então, você vai ter o seguinte: 21b ao cubo vai ser igual a 25 vezes 840. Tá certo? E aí agora, ó, fazendo a conta, lembrando que não tem problema se você fizer direto, gente. Então, aqui, ó, 21b ao cubo vai ser igual. Quando você faz essa conta aqui, 25 vezes 840, você vai achar 21 mil. Tá certo? E aí agora, ó, você vai ter o seguinte: B ao cubo vai ser igual a 21 mil sobre 21. Passa dividindo. Então, B ao cubo vai ser igual. Quando você divide 21 mil por 21, o resultado final aqui, ó, é 1000. Conclusão: qual é o valor que você eleva ao cubo que dá 1000? Né? Por exemplo, eu posso colocar assim, ó, B ao cubo é igual. O 1000 é o mesmo que 10 ao cubo, ó. Mesma coisa. Então, como aqui é 3, aqui é 3, conclusão: o valor de B é 10. Então, com isso, nós achamos o valor do B. E aí agora a gente consegue achar os valores de A e de C. Eu vou vir aqui, ó. Vamos achar o valor de A primeiro. Vou puxar para cá, ó.
Então, o A vai ser 3 que multiplica o valor de B, que é 10, sobre 5, substituir, ó. E aí agora você tem que o A é igual 3 vezes 10 é 30 sobre 5. E aí você vai ter o seguinte, ó. O A é igual a 6. Com isso, nós achamos o valor de 6, o valor de A. E agora aqui a gente vai achar o valor de C, ó. C é igual a 7 vezes o valor de B, que é 10, sobre 5, certo? E aí agora você faz, ó. C é igual 7 vezes 10, 70, sobre 5. Quando você divide 70 por 5, por exemplo, você vai achar 14. Então, nós achamos o valor de C. Se eu tenho os valores de A, B e C, o problema pediu o quê? A soma. Tá vendo aqui, ó? Ele pediu a soma. Então, eu coloco A mais B mais C. O valor de A, 6, mais o valor de B, 10, mais o valor de C, 14. Se você faz a soma, resultado final é 30. Pelas alternativas, ficaremos com a letra E. Então, trabalhamos aqui a nossa primeira questão. Se você observou comigo, trabalhamos maciçamente a parte do produto de frações. Nossa, professor, essa já foi meio estranha, muita coisa. Sim, tem questões que vai fugir um pouco do tradicional e tem questões que é direto ao ponto, sem nenhum problema, você não vai sofrer nada com isso. Tá certo? Quer ver? Vamos projetar aqui a nossa próxima questão. Veja, essa questão aqui, ó, tem a parte da interpretação de texto, que é fundamental. Você vai reparar aqui comigo. O problema fala assim: um reservatório de água pluvial está com 4/7 da sua capacidade total. Está hoje, nesse momento, com 4/7 da sua capacidade. Após uma forte chuva, o volume aumentou para 8/9 da sua capacidade total. Então, ele saiu de 4/7 para 8/9. Sabendo que ainda faltam 98 litros para ele estar totalmente cheio, de quantos litros foi o aumento no volume durante a forte chuva? Então vamos lá. Nós não sabemos a capacidade total. Então nós não sabemos a capacidade total deste reservatório. E essa capacidade total nós vamos representar por X. Vê se você concorda comigo. Depois de uma chuva, o reservatório ficou com a sua capacidade total 8/9 da sua capacidade cheio. Então, 8/9 de X, eu posso até fazer assim, ó, só para você entender melhor. 8/9 da capacidade, 8/9 de X. E aí eu quero que você lembre-se do seguinte: o D, na matemática, representa multiplicação, certo? Ó, o D aqui representa multiplicação. Então, 8/9 de X. E aí, o que eu quero que você perceba? Ó, isso aqui é 8/9 que multiplica X. Se eu pegar o que tem depois da chuva dentro do reservatório, que é 8/9 de X,
Se eu pegar esse total, ó, 8 nonos de x, e se eu somar com o que ainda falta para encher, que é 98 litros, essa soma, você concorda que vai dar o total da capacidade do nosso reservatório? Veja que nós estamos pegando 8 nonos do que tem agora dentro desse reservatório de água, mas, se eu pegar isso, mais o que está faltando, que é 98 litros, se eu somar essas duas etapas, eu vou ter justamente o meu reservatório cheio, que é o valor de x. Então, nós montamos aqui uma equação. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse x que está aqui, vou passar para cá, e eu vou pegar o 98 e vou passar para lá. Então, você vai ter isso aqui, ó, 8 nonos de x menos o x vai ser igual a menos 98. Uma vez que eu mudei o membro, eu mudei o sinal. E aí, agora, olha o primeiro membro. O primeiro membro, aqui, ó, quando não tem nada, é 1. Nós vamos ter aqui, ó, uma diferença de fração, que nós já vimos. Então, nós vamos ali tirar o mínimo. O mínimo entre 9 e 1, nós sabemos que é 9. É só você lembrar, toda vez que você tira o mínimo entre o número 1 e outro valor, é sempre o outro valor. Então, o mínimo aqui fica 9, e aí você tem, por exemplo, 9 dividido por 9, que é 1, vezes 8x, vai ser 8x. Então, aqui, ó, 9 dividido por 9 é 1, vezes 8 é 8x. Como ali é menos, você põe menos. 9 dividido por 1 é 9, vezes x é 9x. Isso é igual a menos 98, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Feito isso, eu vou pegar agora esse 9 aqui, vou passar para o outro lado, multiplicando com menos 98. E aí você vai ter o seguinte, ó, no primeiro membro, você tem 8x menos 9x. Isso é menos x, que vai ser igual a 9, que multiplica menos 98. Então, você vai ter aqui, ó, que menos x é igual 98 vezes 9 vai dar 882. Como é negativo, menos 882. Como está tudo menos, você multiplica por menos 1 e vai ficar tudo mais. Ou seja, x é igual a 882 litros, que vai ser a capacidade total do nosso reservatório. Certinho? Até agora? Então, achamos a capacidade total. Agora, a gente vai à pergunta do problema. Porque ele fala assim, ó, de quantos litros que foi o aumento do volume? Então, vamos lá. Inicialmente, o reservatório tinha 4/7 da sua capacidade total. Então, ele tinha aqui, ó, 4/7 de 882, que é a sua capacidade total. Então, você faz 4/7 vezes 882. Olha que interessante. Eu vou simplificar o 882 por 7. Então, você vai ter 4 que multiplica 126. Quando você faz 126 vezes 4, você vai ter 504, tá certo? Então, o reservatório,
estava com 504 litros. Teve a chuva e ele foi para 8 nonos. Então, ele foi para 8 nonos da sua capacidade total. Ó, 8 nonos de 882. Então, o que nós temos que fazer aqui? Ó? 8 nonos vezes 882. E aí eu vou simplificar o 9 com o 882. Nós vamos ter 8 que multiplica 98. Quando você faz o produto, você acha 784 litros. Beleza. O que o problema perguntou? O aumento de litros depois da chuva. Então, aqui a gente tem que fazer essa diferença. 784 menos 504. Quando você faz a diferença, você acha 280 litros. Belezinha? E aí, pelas alternativas, ficaremos aqui também com a letra E. Certinho? Show de bola? Então, fizemos aqui essas duas primeiras questões, tá? Para a gente também não ficar muito cansativo hoje. A gente vai fazer o seguinte, passamos pela teoria que você precisa, trabalhamos as nossas duas primeiras questões. Aí agora a gente vai, na parte de frações, focar em fazer muitas questões da banca, porque a banca, de fato, ela tem muitas questões de frações, dá para você pegar a manha de muita coisa, tá certo? Então, qualquer coisa, reveja essa aula, faça as suas devidas anotações, faça seus resumos, olha a parte teórica toda que a gente desenvolveu, que a gente trabalhou, isso é muito importante. Vai para a parte de questões, refaça essas duas questões e nas próximas aulas teremos muitas questões para serem trabalhadas no que diz respeito à parte de frações. Belezinha? Qualquer coisa, chama lá no grupo que você pertence e vamos para cima com força total. Até a próxima.